Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Professor Valcir mais uma vez com vídeo. Hoje aqui ao vivo, direto com o sexto ano da Escola Ferreira Mendes. Vamos conversar sobre dois assuntos bacanas. Também tem pouca explicação na internet, que é sobre ângulos consecutivos e também sobre ângulos adjacentes. Então é o tema da nossa aula de hoje. Trouxe aqui para vocês a explicação em forma de vídeo para ficar mais prático para estudar posteriormente. Então, primeiro nós temos aqui a definição do que é, o ângulo consecutivo. Então, o ângulo consecutivo diz assim: dois ângulos que têm um lado em comum são chamados de ângulos consecutivos. Então, veja bem, aqui eu já deixei até grifado, com uma cor diferente, a palavra lado. Então, todas as vezes que se referir a ângulo consecutivo, eu quero que vocês levem em consideração a palavra lado. Então, tem que ter lado em comum. Como assim, professor? Como que eu interpreto essa definição de ângulo consecutivo? Vamos lá. Eu vou usar aqui a minha régua e vou mudar a cor. Vamos supor que eu vou anotar aqui, este ângulo, que é o ângulo CAB. Então, observe que esse ângulo CAB tem essa abertura aqui, Vamos colocar a escrita dele aqui do lado. Então, o ângulo CAB. Agora, nessa figura, observe que existem outros ângulos, igual nós já explicamos para vocês antes. Um outro ângulo que existe aqui, eu vou marcar de azul, seria, por exemplo, agora a sala pode participar, qual outro ângulo que eu posso pôr nessa mesma figura? DAC. DAC? Ótimo. Não, vamos lá. DAC. Seria um outro ângulo. Tem um acento no ar, gente, não esquece. Então, eu fiz desse jeito aqui para vocês perceberem o seguinte. Vamos só anotar aqui, Então, o ângulo DAC com o circunflexo aqui no ângulo do meio. Eu quero que vocês observem o seguinte. Verifiquem que essa linha aqui no meio, vou até marcar ela de azul. Verifica que essa linha, que é o segmento de reta AC, ele é comum tanto para o ângulo de azul, tá vendo? Quanto é comum também para o ângulo de vermelho. Então, nessa região ali no meio, passa exatamente duas linhas. Então, significa que tem um lado em comum. Então, se tem uma linha passando no mesmo lugar, significa lado em comum. Se acontece isso no seu desenho, no seu ângulo, você fala, então, que essas duas aberturas, eles são considerados ângulos consecutivos, tá? Então, o ângulo CAB e o ângulo DAC são consecutivos, tá? Porque tem um lado em comum, consecutivos, tá? E a prova disso é que temos aqui, a semirreta AC. Então, vamos pôr pela semirreta AC. Beleza? Tem que ter uma comum. Comum significa uma que passa acima da outra. Como na hora que eu perguntei, alguns alunos falaram que existem outros ângulos também. Vamos aqui no segundo desenho simular um outro ângulo. Vamos supor que eu pegue de novo o ângulo CAB. Tá aqui, Novamente o ângulo CAB. Agora, ao invés de eu pegar o ângulo DAC, eu vou pegar um outro ângulo. BAD. Muito bem. BAD. Vamos lá. Vamos colocar aqui, o ângulo de verde, BAD. Então, pergunta. Tem algum lado em comum? Tem alguma semirreta que passa as duas linhas uma em cima da outra? Sim. Qual é a semirreta? AB. Então, a semirreta está aqui, A semirreta AB. Nesse lugar que eu fiz, observe que passa as duas linhas, não passa? Então, significa que tem um lado em comum. Então, se tem lado em comum, se tem um lado em comum, então nós dizemos que esses dois ângulos, eles também são chamados de ângulos consecutivos. Só um minutinho. São consecutivos pela semirreta. Qual é a semirreta que me garante isso? Esse pedacinho aqui, não é? Sim. Onde passa as duas,
né? Então, pela semirreta AB. Tranquilo? Então, consecutivo é isso, galera. Tem que ter um lado em comum. Ó, vou fazer um desenho aqui aleatório. Nem precisa, por hora, copiar. Mas veja bem. Daqui a pouquinho vocês copiam. Ó, vamos supor que eu faça esse desenho aqui, Sala. Ó, só para eu fazer a pergunta para ver se vocês entenderam. Eu vou fazer aqui o ângulo anotado de verde. Aqui. E vou fazer... E tem o ângulo... Vamos marcar aqui o ângulo de vermelho. Que é aqui e aqui. Veja bem, eu tenho o ângulo verde e o vermelho. Esses dois ângulos, que é o vermelho aqui e o verde aqui, eles têm lado em comum? Tem alguma linha que passa uma em cima da outra? Sim. Não tem. Observe que eles partem aqui do mesmo vértice, ok, né? Vértice A, por exemplo, mas não tem uma linha passando em cima da outra. Então, nesse caso, o ângulo verde e o ângulo vermelho não são consecutivos, tá? Para ser consecutivo, pessoal, tem que passar um lado em cima do outro, tá? Lado em comum. Por isso que chama comum. A palavra comum significa no mesmo local, tá? Isso é ângulo consecutivo. Agora, como que seria o ângulo adjacente, que é a próxima página, depois eu volto aqui para vocês anotarem. Ou tiro um print da tela, quem estiver assistindo. Agora, quando dois ângulos consecutivos, ó, não tem região comum, presta atenção, não tem região comum, eles são chamados de ângulos adjacentes. Observe que nessa tela anterior aqui, ó, a palavra importante era a palavra lado. Agora, na segunda tela, a palavra importante é região. Aqui, pessoal, presta atenção para não haver a confusão, tá? Para ser chamado de adjacente, primeiro, ele tem que ser consecutivo, ou seja, tem que ter um lado em cima do outro, tá? E não pode ter região comum. Deixa eu explicar isso nesses desenhos. Vamos supor que eu tenho aqui, ó. Vou anotar para vocês este ângulo. Vamos pôr aqui o A, né? Tem esse ângulo verde. E eu vou marcar aqui primeiro, agora o ângulo de vermelho. Vou marcar este ângulo aqui. Primeiro, o ângulo de vermelho, que é o ângulo DAC, que nós já fizemos na tela anterior. O ângulo DAC e nós temos o ângulo também BAC. Essas duas aberturas. Primeiro passo, eu tenho que verificar se eles são consecutivos. Esses dois ângulos são consecutivos? Lembra do lado. Consecutivo, lembra lado. Sim. É consecutivo? É. Então, agora vamos verificar se eles são adjacentes ou não. Adjacente, eu tenho que olhar a região. Como que eu olho a região? Região é o que está dentro da abertura, pessoal. Por exemplo, aqui, ó. Vamos na região verde. Ó, a região verde é essa região aqui, ó. Tá vendo? Eu não estou falando lá, estou falando agora aqui na abertura. Essa é a região verde. E agora vamos verificar a região vermelha, que é a abertura do ângulo. Ó, observe que cada região dessa está de um lado, não está uma relando na outra, não tem nada em comum. Então, ó, se não tem região comum, nós chamamos então esses dois ângulos de adjacente, tá? Não pode ter região comum. Eu vou mostrar um exemplo no de baixo que prova esse caso. Então, aqui, ó, DAC, né, e o ângulo BAC são adjacentes. Adjacentes, pois, que é a explicação, né? Pois não tem região comum. Não tem região comum. Tá? Agora, veja bem. Vamos aqui no segundo desenho para vocês me responder depois. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Vou colocar aqui em cima, porque minha foto está bem aqui. Agora aqui, ó, vamos colocar um ângulo. Vamos supor. Coloco esse ângulo. E agora vamos colocar um outro ângulo aqui, vermelho.
Bem aqui. Ó, vamos marcar primeiro a região azul. Vamos pintar ela. A região azul, essa região aqui. Estão compreendendo a região azul? Agora, a região vermelha. Se você desenhar a região vermelha, não é tudo isso aqui, ó. A região vermelha é toda essa abertura. Observem. Primeiro passo. Esses dois ângulos que eu fiz, que é o ângulo vermelho, que é o ângulo DAC, e o ângulo de azul, que é CAB. Primeiro passo. Esses dois ângulos são consecutivos? Tem lado em comum? Não. Lado. Olha para a tela de novo. Tem lado em comum? Sim. Lado tem aqui, né? Ó, o lado em comum aqui, ó. A linha AB. Então, tem lado em comum. Ok. Então, ele é consecutivo. Agora, para ser adjacente, não pode ter região comum. Tem alguma região que é comum aos dois ângulos? Eu pintei os dois lugares ao mesmo tempo? Ó, observem que nessa parte aqui, pessoal, ó, nessa abertura aqui, eu pintei os dois lugares, não pintei? Então, significa que tem comum. Então, para ser adjacente, não pode acontecer isso. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, o ângulo DAC e o ângulo C e o ângulo CAB, eles não são adjacentes. Ó, não são adjacentes. Tá? Eles não são adjacentes. Eles são consecutivos, porque tem um lado em comum, mas não são adjacentes, porque tem, ó, nessa região aqui, eu vou até fazer uns pinguinhos para vocês perceberem. Nessa região que eu apaguei aqui, ó, tem tanto o vermelho, né? Tem tanto o vermelho, ó, vou fazer os pinguinhos aqui, quanto também tem os azuis, ó. Região comum. Tá bom? Então, para ser consecutivo, tem que ser cada região no seu lugar. Tá? Não pode misturar. Se misturar, não é adjacente. Vamos aqui no último exemplo. Deixa eu mudar para cá um pouquinho. Lá, para o vídeo não ficar muito grande, vou explicar só mais isso. Ó, vou fazer aqui uma situação e vocês vão falar se é consecutivo ou não. Eu vou fazer aqui uma abertura de vermelho. Vamos supor que eu marque essa abertura. E vou marcar agora de verde essa abertura aqui. Né? Então, lembre-se. Primeiro passo, eu tenho que verificar se é consecutivo. Consecutivo, lembra, lado. Então, o ângulo de vermelho, que é o ângulo EAD, ele é consecutivo com o ângulo DAC? DAC? Vamos olhar. Esses dois ângulos têm algum lado comum? Sim. Tem. Então, se tem, né, eu já posso verificar se é adjacente ou não. Pessoal, se não tiver lado comum, nem adianta passar para a parte do adjacente. Tá bom? Ó, só vai ser adjacente, pessoal, se ele for consecutivo. Tá? Um exemplo. Se de repente, ó, eu colocasse um desenho com essa característica aqui, ó. Dessa maneira aqui, ó. Esses dois ângulos, o ângulo de verde e o ângulo de vermelho. Eles são consecutivos? Não. Ó, não tem nenhum lado passando em cima do outro. Então, eu nem vou perguntar se é adjacente, porque não vai ser. Tá bom? Para ser adjacente, ele precisa ser consecutivo. Então, por isso que antes disso, eu pergunto se ele é consecutivo, ó. Aqui de novo. Então, observem que nessa parte aqui, ó, tem, nesse local, passa, aqui, ó, passa duas linhas, não passa? Sim. Então, é consecutivo. Então, agora sim eu vou perguntar se é adjacente ou não. Para falar se é adjacente, eu vou olhar as regiões. Então, ó, região verde, vamos fazer uns pontinhos verdes. Tá aqui. Região vermelha, vamos fazer pontinho vermelho na região vermelha. Certo? Ó, essas regiões, ela é comum? Tem uma região em cima da outra? Não.
Não tem. As bolinhas se misturaram? Não se misturaram. Então, nesse caso, são adjacentes. Então, vamos colocar aqui, ó. Os ângulos EAD e DAC são adjacentes. São adjacentes, pois não há região comum. Não há região comum. Beleza? Então, se vocês não conseguiram entender, não acompanhar, volta o vídeo, né? Pausa o vídeo para vocês verificar a parte que está sendo a explicação, tá? Volta a parte anterior também, que é sobre os ângulos adjacentes, e pode também deixar nos comentários alguma pergunta ou alguma informação, e também deixa um joinha se você gostou, ativa o sininho para todas as vezes que eu postar um vídeo, vocês conseguirem acompanhar a aula e conseguir assistir, ok? Isso aí. Comentem, compartilhem e até a próxima.